Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, na sexta-feira passada, no dia 17, foi ao ar aqui no canal um vídeo com a história de Meghan Mayer, uma jovem lá do Missouri, nos Estados Unidos, que cometeu suicídio aos 13 anos de idade após ser vítima do cyberbullying. Eu mesma já contei a minha história aqui no canal. Isso foi em dezembro de 2018. E isso me inspirou a criar uma série de alguns vídeos contando para vocês algumas histórias. E essa que eu escolhi hoje para vocês, uma história também que terminou em tragédia. E foi um caso muito grave. Sabe por quê? Olha só. Isso aconteceu mais precisamente em um país europeu, a Espanha. É a história de Joaquim Sebério Laboa, nascido no dia 25 de setembro de 1990, na cidade espanhola de Bilbao, região do País Vasco. Filho de pai de Bilbao e de mãe navarra, ele estava a poucos dias de completar 14 anos quando cometeu suicídio. Aí agora tem essa contradição, se ele nasceu em 1989 ou 1990. Mas a data mais certa que eu encontrei foi 25 de setembro de 1990. E essa trágica história do Joaquim começa em 2003, quando o bullying, a perseguição começou. Ele. Olha só o que aconteceu com ele. Vocês vão falar, meu Deus, que. Sim. Tudo começou. Ele já sofria o bullying já há algum tempo, mas a situação piorou quando ele teve. Ele padecia de um problema intestinal. E durante uma aula, ele sofreu uma diarreia forte. E isso foi, digamos, o estopim que explodiu a pólvora para ele, né? Porque a situação ficou tão grave que ele continuou sendo perseguido, sofrendo com piadas, sendo insultado, até que ele deixou de ir para a escola por algumas semanas. E quando retornou, os insultos evoluíram para agressões. E quando ele comentou com seus pais o que estava acontecendo, vocês acham que a situação melhorou? Que ficou tudo por assim mesmo? Não. Sabe por quê? Ele continuou sendo perseguido e agredido por ser acusado de ser dedo duro, ou famoso, como diz aqui no Brasil, cagueta, né? Pois é. A diretora. Olha para vocês verem como a situação ficou pior. No dia em que se completou o aniversário da diarreia que ele passou mal na escola, os alunos encheram a sala com papel higiênico, espalharam papel higiênico na sala toda, e a professora obrigou o Joaquim a recolher todos os papéis do chão, enquanto ele era alvo de risos e piadinhas. Olha, uma situação gravíssima. Só que no dia 21 de setembro de 2004, essa história dá um giro inesperado e termina em tragédia. Sabe por quê?
os pais do Joaquim, o diretor da escola e os pais dos alunos que estavam praticando bullying com ele se reuniram para conversar sobre essa situação. Mas o que o Joaquim fez? Ele decidiu ir de bicicleta até a muralha de Fuenterrabia, subiu até a muralha e se atirou. 4 dias antes de completar 14 anos. E os pais só souberam que o filho cometeu suicídio porque um vizinho encontrou o corpo dele. Aí agora vocês vão me perguntar, Dani, não foi feito nada? Foi. Fizeram, foi feito coisa. Olha o que aconteceu. 8 garotos envolvidos nesse bullying foram indiciados. Eles foram indiciados. 4 dos 8 eram colegas de classe, olha só. E 3 eram filhos de ex-professores. Pois os filhos de professor, que geralmente tem que dar mais exemplo, estavam envolvidos nesse caso. E olha só. Outros se recusaram a falar alguma coisa porque estavam amparados pela chamada Lei do Menor, uma lei meio injusta, né, se for para ver. Os pais, quer dizer, eu vou ler em espanhol agora. Os pais do Joaquim processaram a escola, pois é, a escola foi processada. Olha só, nas pessoas do diretor, da secretária, a tutora e deixa eu ver aqui. E entre outros, por quê? Porque porque eles sabiam do que estava acontecendo e não tomaram nenhuma atitude. Só que o que acontece, como sempre pode acontecer, né? Todos eles foram absolvidos desses casos, né? Desse cargo. E os pais foram obrigados, os pais dos alunos que fizeram isso com o Joaquim foram obrigados a pagar aos pais dele uma indenização de 150 mil euros. Naquela época, 150 mil euros deveria dar em torno de uns 400 mil reais. Agora dá um valor bem maior. Olha, minha gente, eu deixo sempre esse alerta. Cuidado com as brincadeiras que você, jovem, faz com o seu próximo. Que às vezes, uma brincadeirinha que você fala, ai, brincadeirinha, tá brincando. Você não sabe o que se esconde por trás da pessoa. Se a pessoa tem como eu posso dizer para vocês, uma autoestima fraca, se a pessoa tem digamos, se a pessoa sofre, se ela agir como aconteceu no caso do Joaquim, nenhum dinheiro no mundo vai trazer essa pessoa de volta. Esses 150 mil euros que a família recebeu não vão trazer esse menino de volta. Infelizmente, não vão. Alguns países no mundo já possuem uma lei severa, uma chamada lei anti-bullying. Aqui no Brasil, acho que a gente precisaria endurecer um pouco as nossas leis, porque eu pude observar em alguns casos que a lei aqui é muito fraca. Nos Estados Unidos, por exemplo, no estado do Missouri tem uma lei anti-bullying depois do caso da Meghan Mayer. Em Vermont, também nos Estados Unidos, foi criada também uma lei após a morte do Ryan Halligan. Aconteceram outros e outros casos. Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, massacre de Columbine.
em 1999. Ele já tem 21 anos que aconteceu o massacre de Columbine. Por que será que aconteceu esse massacre? Os atiradores eram alvo de bullying? Olha, eu não vou passar pano, mas parece que sim. Ou o caso do massacre de Realengo, que também descobriram que o atirador, Wellington, sofreu bullying na escola, na escola Tasso da Silveira. Um dia, quem sabe, eu conto essa história do massacre de Realengo, mas para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar da companhia de um amigo querido, que ele estuda de psicologia, e ele vai me ajudar nesse caso para a gente meio que dar uma, digamos, destrinchada nessa história. Bom, gente, era isso. Lembrando para vocês, por favor, cuidado com as brincadeiras que vocês fazem, porque vocês não sabem o tamanho do estrago que o bullying pode fazer. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo para todo mundo e